Olá, boa tarde. Vamos iniciar mais uma live nesse perfil que tem o objetivo de te fazer aprender mais, ser mais focado, ter um direcionamento, uma orientação para que você possa ler com proficiência e realmente despontar nos seus resultados. Se a gente for analisar de modo geral, pouco se fala sobre como ter foco, como você se estabelecer dentro da sua meta. E a gente sabe que isso acontece normalmente porque a escola em si ela é muito conteudista, mas existem alguns aspectos que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia que são primordiais para que a gente possa ser mais focado e realmente atingir os nossos objetivos. Então sejam bem-vindas as pessoas que já estão entrando aqui. Eu estou observando aqui meu outro perfil e a gente vai dando um tempinho aqui para as pessoas irem entrando e a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é sobre como manter o foco e realmente melhorar os nossos resultados. Então, vamos começar aqui. Uma das coisas que eu acho que são bem interessantes, bem importantes nesse processo da gente entender melhor a respeito de como cumprir nossas metas, de o que são os nossos objetivos e como é que a gente pode manter o nosso foco, é a gente levar em consideração algumas coisas que são muito importantes, como por exemplo, será que estamos tão distraídos a ponto de que o foco está entre os mais procurados atualmente? A gente sabe que a tecnologia ela tem trazido uma série de estímulos, imagens, músicas, cores, e o nosso cérebro ele já se adaptou a essa tecnologia, esses estímulos tecnológicos. Então não é nada incomum nós estarmos bem, vamos dizer assim, direcionando o nosso pensamento em relação a alguma coisa e de repente escuta uma notificação, escuta o abrir de uma porta, escuta qualquer outro barulho e aquilo facilmente tira a nossa atenção. O nosso cérebro ele já foi programado, se a gente for analisar, dentro do que Daniel Goleman escreveu um livro muito interessante sobre esse assunto, se chama O Foco, que eu até inclusive recomendo para que vocês façam a leitura e entendam um pouco mais a respeito de como o foco, né, hoje é algo que está sendo bastante estudado. A gente vai observar que ocorre o seguinte: nós temos, segundo Goleman, né, os pensamentos ascendentes, que estão mais relacionados ao nosso sistema límbico do nosso pensamento, que é mais voltado para a questão das emoções, dos sentimentos que nós temos, ou seja, da parte emocional, e temos nossos pensamentos descendentes, que são aqueles que são mais voltados para o campo racional. Em outras palavras, nós estamos já biologicamente, de maneira bem primitiva, condicionados ou até em alerta o tempo todo, porque isso já faz parte do nosso funcionamento. Lembrando que primitivamente os seres humanos eles estavam em alerta o tempo todo porque precisavam sobreviver. Você imagina viver numa situação em que você não tem segurança, que você precisa sobreviver, né, cuidar de si mesmo para não ser abatido por outras pessoas ou por outros animais. Então era muito comum a gente estar sempre, o ser humano, voltado para os pequenos detalhes. Então qualquer barulho, um barulhinho extraordinário, qualquer situação que saia daquela rotina, daquela ideia de que está tudo bem, mesmo que a gente não faça isso até de uma maneira consciente, a gente quebra ou tira a nossa atenção do que a gente estava fazendo e passa a olhar aquilo que tirou o nosso foco, né, que chamou a nossa atenção. Então isso é muito natural, é muito comum, todas as pessoas são assim, embora existam pessoas que sejam mais focadas que outras. E isso aí, quando eu percebo que não tenho tanto foco quanto uma outra pessoa, por exemplo, que eu observo, né, o comportamento, é interessante também a gente ter essa prática do saber discernir por que eu não consigo focar. Será que não consigo focar porque não tenho interesse no assunto? Ou não consigo focar porque eu tenho algum tipo de transtorno? E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a falta de foco, o que é a falta de interesse no assunto e o que é um transtorno. Por exemplo, uma pessoa que tem déficit de atenção, ela tem um transtorno e aí,
Se esse é o caso dela, só um especialista vai poder fazer essa avaliação e vai com certeza ou receitar medicação ou receitar algum tipo de terapia para que ela tenha mais possibilidades de se concentrar em uma determinada atividade que ela tenha interesse. Mas aí a gente não pode ficar levianamente dizendo que qualquer pessoa, só porque desvia o foco em algumas situações ou porque diz que tem dificuldade em focar em alguma atividade, ela tem um déficit de atenção. Não, isso é só um especialista que vai fazer toda uma análise do histórico comportamental daquela pessoa é que vai chegar a essa conclusão e vai, claro que com base no conhecimento que ele tem a respeito de como tratar isso de uma forma bem, vamos dizer assim, científica, vai utilizar os métodos que vão facilitar a vida dessa pessoa em termos de que ela consiga focar mais nas suas atividades. Um outro contraponto que é importante a gente citar é que além de um transtorno também pode ser o fato de você simplesmente não ter interesse no assunto. Quantas vezes numa sala de aula, às vezes o professor faz ali, coisas mirabolantes para chamar a atenção, mas se o assunto, se a forma como ele está conduzindo a sua metodologia não for do interesse daquela pessoa que assiste, ou seja, do aluno, ele facilmente vai desviar a sua atenção com qualquer coisa. Quantas vezes em palestras longas, palestras que inicialmente até chamaram a atenção, mas devido ao tempo, devido à maneira como o assunto foi conduzido, de repente não chamou mais a atenção daquela pessoa que assiste, o que é que acontece? Vai escrever o nome numa agenda, procura alguma coisa dentro da bolsa, fica olhando as pessoas ao redor, enfim, tira o foco daquilo que está sendo dito. E isso pode ser por cansaço mental, porque o nosso cérebro também, ele não pode passar longas horas focado, porque naturalmente a gente vai sim desviar a nossa atenção. E pode acontecer pelo simples fato de não ter interesse. Por mais que as pessoas tenham uma certa dificuldade em aceitar que aquilo que elas estão falando de repente não é interessante para o outro, é importante que a gente entenda que sim, a falta de interesse, ela pode ser um motivo para que você não foque ou não preste atenção naquilo que está sendo dito ou num livro ou algo que você esteja dedicando a sua atenção. Então, uma das coisas que a gente precisa observar é falta de interesse é uma coisa, ter um transtorno de déficit de atenção é outra. E aí a gente vai falar agora, e para aquelas pessoas que nem têm um transtorno e nem o caso é o da falta de interesse, ou seja, ela até tem interesse, mas tem dificuldade na hora de focar naquele assunto. Existem algumas atividades que podem ser inseridas no cotidiano, na sua rotina, que vão facilitar a sua compreensão ou o seu foco em relação ao assunto. Vamos pensar em termos práticos de leitura, por exemplo, você precisa ler algum livro sobre um determinado assunto porque tem um determinado objetivo. Então, o ideal é que você procure um ambiente que não tenha distrações. O que a distração vai fazer? Ela te tira do foco, que é a capacidade que você vai ter de ficar ali concentrado numa ideia que tem um início, meio e fim, sem desviar da meta, sem desviar a sua atenção daquilo que você se propôs ali a entender dentro daquele período de tempo, dentro do conteúdo que você fez a sua escolha. Então, quando você procura um ambiente mais reservado, um ambiente mais calmo, sem barulho, sem música, sem som, sem nada que tire a sua atenção, é evidente que você terá mais qualidade na sua atenção, no seu foco sobre aquilo que você está lendo e sim, você terá melhor aproveitamento no sentido de reter aquele conhecimento. Mas aí uma coisa é muito importante. Quem acha que vai simplesmente procurar um lugar mais tranquilo, mais reservado, que vai começar a fazer a ler, aliás, vai começar a ler, desculpe, e aquilo já vai ser o suficiente, está redondamente enganado, porque na verdade você precisa também estabelecer alguns intervalos. Então, não adianta pegar o livro, simplesmente ficar lendo, achando que você está totalmente focado. Vocês sabiam que para a gente ficar totalmente focado num conteúdo que a gente está fazendo a leitura, nós levamos cerca de 23 minutos.
Vejam bem, 23 minutos só para a gente entrar no ritmo ali, ó, do foco em relação ao conteúdo que nós estamos lendo, né, analisando. Então você veja que não é com pouco tempo que você já está totalmente imerso dentro daquela atividade. Você leva um determinado tempo para que você realmente entenda, vá começando a incorporar e a se concentrar totalmente no conteúdo que você está lendo. Mas para qualquer distração entre o foco numa ideia, para você mudar de foco para uma outra ideia ou outra atividade, isso pode levar menos de 1 minuto. Então vejam que para a gente se desconcentrar é muito rápido, mas para que a gente possa estar totalmente concentrado, nós vamos levar muito mais tempo. Então por isso, se você escolhe um local mais adequado, livre de distrações, você terá mais facilidade de realmente se aprofundar, de se concentrar naquele conteúdo que você está fazendo a leitura. E importante também é que você possa organizar o seu tempo, entendendo que você terá um período em que você vai se dedicar àquela leitura e compreensão, vai parar, vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, você precisa se perguntar: o que eu li? O que eu entendi sobre esse assunto aqui, que eu passei esse tempo aqui me concentrando? Então, são essas perguntas, essas indagações que nós nos fazemos, que vão, na verdade, nos reeducando a ter uma concentração que, de fato, traga uma qualidade em termos de conhecimento aprendido. Então, não é simplesmente ler por ler e dizer que cumpriu um período porque se isolou de alguma forma de distrações, leu e finalizou. Não, você precisa saber se aquele tempo dedicado, não é, mesmo que em um local sem distrações, ele teve o aproveitamento necessário para que você tivesse a compreensão daquilo que foi lido. Então, pergunta sobre o que eu li, o que entendi, são extremamente importantes para que você vá se disciplinando em termos do alcance maior desse conhecimento, porque qualquer coisa que você, por exemplo, qualquer ruído no sentido de não entendi muito bem, não compreendi exatamente o que o autor quis dizer, você pode retomar alguns pontos na leitura anterior que não ficaram tão claramente identificáveis para você. Então, na verdade, quando a gente fala de foco, a gente fala de cumprir uma meta, a gente precisa entender que não basta a gente dizer vou estudar e vou conseguir um bom resultado. Hoje a gente percebe que estamos em um outro mundo, né, com outros desafios. E quanto mais eu estiver inteirado do que se passa e do que pode melhorar a minha performance como estudante, melhores condições eu terei de atingir o meu objetivo de uma maneira mais fácil. Porque o que não acontece é que às vezes a gente quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, adotando métodos que nós já utilizávamos há um tempo atrás, mas que de repente hoje já não está mais dentro das expectativas que a gente tem. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a aprender. Aprender a estudar. Perceber que existem estratégias que podem ser utilizadas por nós para que os nossos resultados eles sejam melhores, para que a nossa performance seja melhor. Inclusive, existe uma máxima que diz o seguinte, que o foco é o diferencial de um especialista para um amador, de um profissional de sucesso para um profissional mediano. Então, isso mostra que o seu resultado depende inteiramente do quanto você tem tido qualidade no foco que tem dispensado em relação aos conteúdos que você estuda. E aí eu falo de estudo, mas falo também de atividades que você precisa executar durante o seu cotidiano, inclusive nas suas relações de trabalho. Goleman, ele diz, né, no livro O Foco, o seguinte, ele coloca que você tem o foco pessoal, que é quando você fica absorto ali, pensando
perdido nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Quantas vezes a gente não fica ali um bom tempo pensando sobre coisas que vêm à nossa mente, coisas que têm relação só a nós mesmos. Isso é muito comum, e isso ele classifica ou coloca como sendo o foco pessoal, ou seja, o foco em si mesmo. Nós temos o foco, que é o foco no outro, quando nós prestamos atenção no que uma pessoa está dizendo, quando nós observamos o que essa pessoa fala, quando a gente realmente presta atenção, dá foco total àquilo que ela tem a nos dizer, ou escreve, ou algo nesse sentido. Então, existe o foco pessoal, que é quando nós focamos em nós mesmos, e o foco no outro, quando nós focamos em uma outra pessoa. E existe o foco do ambiente, que na verdade ele coloca Goleman como sendo uma junção entre o foco pessoal e o foco no outro, só que agora captando as informações que o ambiente nos dá. Então, não é que a gente vá conseguir o tempo todo focar em uma única coisa o tempo todo. Na verdade, esses focos eles se entrelaçam, mas a gente precisa reeducar a nossa mente para conseguir, dentro de um ambiente que seja o minimamente, né, como aquele que iria nos distrair, porque você imagina, você quer ler alguma coisa, você quer estudar algo, você quer fazer alguma atividade, seja no seu ambiente acadêmico ou profissional, e imagine fazer isso na frente de uma televisão, comendo, conversando e parando para ler ou parando para executar a atividade. O que vai acontecer? Você vai levar muito mais tempo para finalizar, pode não fazer essa atividade de uma maneira correta, ou seja, os erros podem aparecer por distrações ali no ambiente, e aí o que vai acontecer é que você não estará inteiramente dedicado àquela atividade, o que pode comprometer a sua, vamos dizer assim, a sua performance no momento da execução da atividade. Então, o que a gente vai fazer então para resolver esse problema do foco e a gente conseguir ter os resultados que a gente quer? Primeiro, eu já disse para vocês, se liberte, não seja escravo das distrações. As distrações, elas são as responsáveis pela falta de conhecimento ou por a gente não conseguir finalizar o que a gente começa. Algo que é importante também é você entender que existem coisas que são importantes, coisas que são prioridade e coisas que são só distrações ou coisas que não são tão importantes assim. Boa tarde, Adriana, seja bem-vinda. Boa tarde, mãe, também, seja bem-vinda. Então, assim, o que é que vai acontecer? Se você fica o tempo todo, eu estou fazendo atividade X, e você fica olhando para a televisão, depois olha para o celular, depois atende uma pessoa que conversou com você. Em suma, você não finaliza no tempo que você gostaria aquela atividade que você está executando, porque você não consegue focar com qualidade naquilo que você está fazendo. Então, quando a gente aprende a ter esse tempo de dedicação de um período X, que a gente delimita um tempo para execução, isso acontece de uma maneira muito mais rápida, muito mais prazerosa, e a gente aprende mais. Essa é que é a grande verdade. Porque se a gente começa a se distrair com muitas coisas ao nosso redor, isso vai gerar um estresse, uma ansiedade muito grande, porque a gente sabe que precisa terminar alguma coisa, mas a gente não consegue finalizar, porque na verdade existem várias situações, sejam tecnológicas ou humanas, que estão tirando a nossa atenção o tempo todo. Então, como eu posso realizar uma atividade com qualidade se eu não consigo focar nas coisas que estão realmente importantes para que eu possa ter esse foco? Algo que eu acho interessante que a gente precisa colocar é escolha de ambiente. É importante um local mais tranquilo, sem distrações. Regular o tempo da realização da atividade. Nada de ficar horas, não, agora eu vou dar conta de tudo. Vou passar a maior parte do meu tempo aqui agora, só resolvendo, só saio daqui quando finalizar. Não. Faça intervalos. O nosso cérebro, quando ele tem muito tempo ali se dedicando a uma atividade, naturalmente vai haver você vai se desconcentrar, ou seja, você vai perder o seu foco.
Então tome cuidado com isso. A gente acha, vamos fazer uma atividade? Aí todo mundo acha que vai fazer aquela atividade direto ali, vai se concentrar, vai ser qualidade X, e não funciona dessa forma. Então você pega ali uma atividade, vamos dizer, vamos nos dedicar agora a 15 minutos ou 20 minutos para a gente fazer tal atividade. É claro que uma atividade que seja compatível, não é, com esse tempo, ou que você consiga ler dentro desse tempo, né, sem se distrair. Acabou aquele período, você vai descansar 5 minutos. Coloca lá um alarme para regular isso para você, para ficar mais fácil. 5 minutos, descanse. Aí sim você vai poder pegar o seu celular, você vai poder comer, sei lá, sair, descansar alguma coisa. E se for algo que você precise terminar realmente naquele dia, você tem esse propósito, aí você inicia mais um ciclo de 15, mais um ciclo de 20, faz intervalo. O intervalo, ele é extremamente importante. Muito importante. Porque se você não parar, você vai cansar e não vai adiantar você ficar ali achando, né, que está concentrado numa atividade enquanto você já está pensando em outra coisa. Enquanto você deixou ali o seu foco na atividade e começou a focar até em pensamentos que não tem nenhuma relação com aquilo que você está lendo. Então tome bastante cuidado nesse sentido, porque ter um ambiente adequado, ótimo. Ter tempo intervalo nessa sequência da leitura ativa, do entendimento sobre até da atividade que você está fazendo, muito bom também. Mas você precisa também fazer uma coisa que eu vou falar agora, que é extremamente importante. Você consegue diferenciar o que é importante do que é urgente, ou seja, o que é prioridade, que é urgente, daquilo que não é tão importante assim? Será que a gente não fica, às vezes, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, o que é importante, o que é urgente e o que não é tão importante assim? E isso tira o nosso foco, isso deixa a gente, muitas vezes, com aquela sensação de que acabou o dia e você diz, nossa, estou exausto. Mas a sensação é de que você não fez nada. Parece que você foi fazendo tudo de pouquinho e no final é como se você não tivesse feito nada. Isso gera um cansaço, um esgotamento físico, que você diz, nossa, mas eu fiz tanta coisa, mas quando você olha, você diz assim, não fiz tanta coisa assim não. Tem muita coisa que eu não consegui finalizar, que ainda está como pendência para mim. Então, comecem a organizar, faça um plano semanal. Dedique pelo menos 1 hora da sua semana, gente, 1 hora da semana inteira para você fazer o seu planejamento semanal. Então, você vai colocar ali as atividades que são prioridade. O que é a atividade que é prioridade? Aquela que não pode ser deixada para depois. Normalmente, ela tem um prazo e ele precisa ser cumprido. Só que esse prazo para ser cumprido, a gente não pode entrar na vibe do procrastinador, né? Que, vou fazer, é para entregar hoje, então eu vou fazer hoje. Eu tenho que fazer uma avaliação hoje ou eu tenho que entregar esse trabalho hoje, então eu vou começar hoje. Não é assim que a coisa funciona. Se você tem um planejamento, você sabe exatamente qual o período em que você vai se dedicar à realização daquele trabalho de maneira gradativa, de modo que no dia X essa atividade vai estar pronta. Então, tudo é questão de planejamento, de gestão do tempo para o trabalho, para o estudo. Isso só faz com que a gente aprenda mais, tenha mais qualidade no nosso conhecimento, que a gente consiga performar, tanto como estudante, como também como profissional, da melhor maneira. Quando a gente hoje fala sobre quais são as pessoas que conseguem ter sucesso, desculpa, pessoal ou profissional, gente, tudo que eu fiz estudo, que eu analisei sobre isso, dizia o seguinte, o foco. As pessoas mais focadas, elas conseguem ter melhores resultados. Sabe por quê? Porque elas são constantes na construção. O problema da nossa sociedade, da maioria das pessoas, é que elas são ou 8 ou 80. E tudo que elas acham que é 8
é o ponto onde elas estão, o 80 é onde elas querem chegar. Só que de 8 a 80, nós temos que seguir quantos degraus? Vamos dizer assim, 72. Tem um meio aqui entre 8 e 80. Mas a gente se vê hoje, X, sou 8. Onde eu quero chegar? 80. Aí se amanhã ela não conseguir o 80, ela acha que 80, ela acha que já foi um fracasso. Ah, não cheguei a 80. Já sou um fracassado. Então essa concepção de fracasso também precisa ser mudada. Porque a gente precisa internalizar que eu só chegarei a 80 se eu tiver constância, disciplina, rotina para passar pelos 72 degraus que eu preciso subir para chegar lá no 80. Então, o imediatismo transforma as pessoas em seres frustrados que desistem facilmente porque não têm seus resultados da maneira como eles acham que vai ter que ser. Porque não é assim, a vida não é assim. É um degrau por vez, até você chegar no seu resultado. E quanto mais você for disciplinado, quanto mais você tiver foco no seu 80, você mais perto estará dele. Mas se você se desanimar por qualquer situação, se você achar que é impossível, são crenças que vão fazendo com que você vá ficando para trás. Qual é a sua crença a respeito da sua capacidade de superação? Qual é a sua crença a respeito da sua capacidade de realização? Se você hoje diz assim, eu queria ter ou fazer alguma coisa. Mas isso é muito difícil. Mas isso é impossível para mim. Você já está se autocondenando ao fracasso. Você já está dizendo que aquilo ali é impossível, que não existe. Na verdade, o que existe é a sua crença a respeito de você mesmo, que você pode verbalizar ou não, mas que vai conduzir a sua situação atual. Então, por isso que, na verdade, toda essa questão do foco é tão importante para que você tenha um objetivo e chegue até ele. Porque as metas, elas são curtas. Elas são curtas. Não é difícil você alcançar a meta. Mas quando o seu objetivo, ele leva um tempo maior para você atingir. Mas esse objetivo, dependendo da complexidade, dependendo do quanto você vai ter que se esforçar, você terá sim que ser paciente para subir os 72 degraus que eu falei para vocês. Então, o que acontece? A gente às vezes acha assim, comecei a focar nisso. Semana que vem já não vi tanta coisa assim. Chega na terceira semana, será? Eu acho que esse negócio não é para mim não tô vendo resultado nenhum. Desiste. Quer dizer, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar desistindo facilmente. Você precisa ser tão autoconfiante a respeito de si mesmo, de onde você quer chegar, que você já se vê transformada, você já se vê naquele lugar. Isso é uma projeção mental que nós fazemos, mas que é uma validação dentro de nós do quanto nós somos capazes de alcançar. E isso não é medido por ninguém ao nosso redor, não são as pessoas ao nosso redor que nos conduzem a ser mais ou ser menos. Na verdade, somos nós mesmos que validamos ou invalidamos a nossa capacidade. Então, se você hoje consegue ter foco em algo que você quer conquistar e você se dedica e tem disciplina para a execução das atividades que vão te levar à realização, você vai sim ter sucesso. Então, o sucesso, ele está voltado, ele está relacionado ao quanto você consegue ter foco para chegar onde você quer chegar. Tá bom? Então, quando eu falo assim, evite distrações, é porque de repente você parou de fazer algo que é muito importante porque você escutou uma notificação ali do celular. Aí quando você olhou a mensagem que tinha enviado para você, imediatamente passou por ali, aí você saiu, foi no Instagram ou foi no Facebook, ou deu uma olhada no YouTube, começou a olhar algum vídeo que você achou interessante, passou, vamos dizer, 15, 30 minutos fazendo outra coisa, nem se deu conta do tempo.
eu estava fazendo tal coisa. Aí lembra do que estava fazendo. Volta para lá. Então, quando você retorna, já não é mais do mesmo jeito. Lembrando que eu falei para vocês, o nosso cérebro leva cerca de 23 minutos para conseguir se concentrar totalmente numa atividade que a gente está fazendo. E menos de 1 minuto para se distrair facilmente com qualquer outro tipo de estímulo que esteja ao nosso redor. Então, não é, vamos assim, a gente precisa se reeducar. Né? Eu acredito que num futuro aí, bem próximo, os grandes profissionais serão aqueles que terão a capacidade de foco. Está praticamente, assim, vamos dizer assim, em extinção. Precisamos nos reeducar a nossa forma de estudar, reeducar a nossa forma de planejar, de priorizar, de se organizar para que a gente consiga ter esse conhecimento. Então, hoje, os estímulos são muitos, imagens, cores, músicas. A gente tá assim, ó, no meio disso tudo. Como é que a gente vai conseguir se concentrar? Como a gente vai conseguir focar e realmente aprender? Então, é muito importante a gente dar esse tipo de orientação aos estudantes. Porque se fala muito no conteúdo. Vamos estudar assunto X, assunto Y, né? E a gente vai vendo o conteúdo. Mas pouco se fala ou se orienta a respeito de como esse estudante pode, por exemplo, se concentrar, evitar distrações e ter um tempo de qualidade no seu estudo. Isso é muito importante. Então, assim, quando a gente começa a agregar essa informação, a gente vai facilitando os resultados também. Mas sabendo que é importante ter comprometimento. Não existe você agora saber quais são os passos que você pode dar para se concentrar e ter foco se você não se compromete com a sua atividade ou com a leitura do texto que você quer fazer. Então é muito importante que você tenha essa ideia de que o que é que eu quero alcançar. Exemplo, você está numa universidade, você está no ensino médio, dando um exemplo aqui. Por que você está estudando? Ou o que é que isso vai fazer de diferente na sua vida? O que você vai conquistar com a finalização e conclusão do seu curso? Não é? Então você hoje está num ponto A e você quer chegar no ponto B. Só que para chegar no ponto B, você vai passar por um caminho, você vai passar por um percurso. Tanto mais você for focado na realização das suas atividades, na construção do seu conhecimento durante esse caminho, melhores condições você terá de performar melhor para não só concluir o curso, você concluir seu curso com excelência, você concluir seu curso tendo plenas condições de ser um profissional de destaque, diferenciado. Porque ter profissionais ou ter estudantes, a gente tem muito. Mas o que é que diferencia um do outro? O que é que diferencia a história de sucesso de um ou do outro? Não seria o foco na realização de seus objetivos? Porque umas pessoas conseguem ter mais sucesso que outras? Não seria você se ver, ter autoconfiança para ir em busca e não desistir no primeiro vento que bate? Ou no tempo que de repente não é o seu tempo, mas é o tempo que as coisas vão acontecer? Então, quando a gente pensa em foco, imediatamente a gente diz, eu quero chegar a algum lugar. Existe um porquê de eu estar realizando essa atividade, fazendo essa leitura desse texto. Qual é o meu porquê? Esse é o meu propósito. Mas como e o que eu vou fazer para realizar a minha missão e chegar nesse meu propósito? Seu propósito é 80. É onde você chega no clímax, vamos dizer assim, no desfecho, né? O clímax está lá no meio do caminho. Mas assim, no desfecho da realização do seu objetivo. Então, todos nós somos capazes. Qualquer pessoa pode desenvolver rotina, disciplina, pode se reeducar para ter mais foco nas suas atividades e sim conseguir os melhores resultados. Basta olhar as pessoas ao redor.
Muitas vezes você admira pessoas na internet, na televisão, não sei o quê. Mas o que essas pessoas fizeram para obter o sucesso? Né? Que mais ou menos observe o modelo, a forma, o como elas utilizaram ali em termos de estudo, de concentração para chegar nesse objetivo. Steve Jobs, ele disse o seguinte, que foco é dizer não. Sabe o que significa isso, gente? É dizer não no sentido de que quando você está focado, você diz não a qualquer coisa que te distrai e te tira do teu objetivo. Muitas pessoas, elas querem realizar algo, tem foco no estudo, tem foco em casa, tem foco no trabalho, tem um monte de foco. Agora, o que acontece é, muitas vezes elas vão se sobrecarregando com muitas atividades. E o que adianta você ter uma agenda lotada e não conseguir dar conta de quase nada? Então, Steve Jobs, ele trabalha isso num dos últimos textos que ele escreveu antes da morte. Ele fala muito sobre essa questão de que as pessoas elas vão se enchendo de atividades que elas não conseguem dar conta. E aí elas perdem o foco. Então, quando ele diz que foco é dizer não, é você dizer não às outras coisas ou qualquer coisa que te desconcentre daquilo que realmente é importante. E aí você precisa se perguntar, o que é que realmente é importante para mim? O que é que pode ficar para depois? O que é que está me tirando agora do meu eixo, do meu rumo? São para essas coisas que você tem que dizer não. E focar naquilo que realmente vai fazer com que você se realize como pessoa, como estudante, como profissional. Então, em linhas gerais, o foco ele é algo importantíssimo. A gente precisa sim reeducar a nossa atenção. A gente precisa utilizar estratégias para que a gente possa ter melhor rendimento. E se a gente utilizar isso no nosso dia a dia, reservando o nosso tempo, fazendo nossos intervalos, buscando um ambiente sem distrações, se a gente fizer isso continuamente, isso fizer parte da nossa rotina, logo será tão natural que estaremos ali muito mais próximos de atingir o nosso objetivo do que ontem. Então, em linhas gerais, eu quero agradecer a participação de vocês estarem aqui comigo nessa live falando sobre como evitar distrações e como, na verdade, você inovar na sua forma de estudar. Esse é o propósito da live. E eu acredito que a gente possa aplicar isso para qualquer área da nossa vida, né? Qualquer coisa que a gente quer realizar, que é foco nosso, a gente pode sim utilizar estratégias de chegar lá. Agora precisa ter disciplina, né? Precisa ser disciplinado. Mas eu acho que se você tiver um grande desejo de realização, ninguém pode te parar. Qual é o seu grande desejo de realização? Qual é o seu grande propósito? O que é que você quer realizar? Se você tiver isso, olha, vai chover canivete do seu lado. Você vai dizer vários nãos aí, ó, como Steve Jobs disse, vários nãos para essas distrações, para essas coisas que querem te tirar do teu trilho, do teu caminho. E sim, você vai ser tão autoconfiante, você vai desejar tanto, você vai saber tanto o que você quer realizar, que você vai se dedicar, você vai ser disciplinado e você vai sim conseguir realizar. Então tá bom? Só explicando para vocês, eu tô com um canal no YouTube que é o Professor Andresa. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Eu tô colocando semanalmente conteúdo, inclusive essa live eu vou deixar no canal do Professor Andresa. Eu sempre estou deixando lá. Quem quiser depois assistir pelo YouTube, compartilhar o conteúdo para que outras pessoas possam melhor se desenvolverem, performarem em termos de estudo, né? Podem compartilhar. E também não esquecendo que lá no link da minha bio do Professor Andresa, tem um e-book para você baixar gratuitamente e você saber como pode adquirir o hábito da leitura, tá bom? Ainda essa semana eu vou fazer uma outra live. Eu sempre coloco nos stories, eu sempre divulgo no status do WhatsApp também. Mas eu quero dizer que amanhã a live é no Propósito Criativo.
tá bom? A gente vai falar um pouco sobre inteligência social. Olha aí, pegando um pouquinho do Daniel Goleman, vou falar um pouquinho sobre inteligência social, só que vai ser no horário das 9 horas da manhã. Vou fazer no horário da manhã, tá bom? Então, compartilhem essa live, curtam essa live, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas que realmente focam e realizam seus sonhos. Beijo para vocês e até a próxima!